Vamos abrir então, irmãos, a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 1. É o nosso versículo chave, é o nosso versículo, nós dizemos assim, um versículo tema, né? Versículo chave, versículo tema. E há igrejas, eu acho interessante quando isso ocorre, eu gosto muito também quando se pode fazer isso. Há igrejas que escolhem um versículo chave, uma passagem chave anual. Então, de igrejas co-irmãs que nós visitamos, algumas têm esse hábito, né? De eles colocam, né, o versículo e aí o desafio é que todos aprendam durante o ano aquela passagem. Às vezes as igrejas pegam um versículo e desenvolvem aquele tema ao longo do ano. Isso é muito interessante, é agradável, é gostoso de fazermos isso. Aqui nós temos parcialmente um tema crescendo no temor a Deus, parcial porque não é o ano todo, né? Nós vamos ter aí algum tempo tratando desse assunto do temor a Deus. E o nosso versículo então, versículo 7. E então hoje eu lanço o desafio, né? É um versículo muito conhecido, talvez os irmãos já o saibam, né? Como se diz de cor e salteado. Mas vamos ler juntos, né? Provérbios 1 e 7. Leiamos juntos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, que essa passagem, né, fique em nossas mentes ao longo desse período que vamos estar tratando do temor ao Senhor. Vou pedir mais uma vez uma oração. O irmão Hélito nos eleve a Deus pelo nosso estudo em particular. Vamos orar. Deus, no começo da nossa vida, meu Pai, no conhecimento da sua palavra, aqui, ó Pai, o pastor da frente, seja onde eu servo mais uma vez também, Deus. Obrigado por termos o privilégio de podermos aprender a cada dia mais. Em nome de Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Existe algo, irmãos, que é interessante, eu vou falar em termos seculares, né? Todos os irmãos vão compreender, os irmãos que, né, evidentemente trabalham, os irmãos que tiveram que lidar com colegas de trabalho ou mesmo com subordinados. A mudança de mentalidade, a mudança cultural, ela requer tempo e paciência, principalmente para aquelas pessoas que aprenderam fazendo. Eu não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que têm uma profissão, mas porque no passado era assim, né? As pessoas elas aprendiam fazendo. Então eu lembro quando eu casei que a irmã Eunice teve um problema de dentição e então nós fomos indicados, né? Na verdade uma pessoa nos indicou que fôssemos até um senhor que ele fazia tratamentos dentários, né? E eu perguntei dele, né? O senhor é dentista? Ele falou, não, sou prático. Já ouviram falar dessa expressão? O prático? O prático era aquela pessoa que aprendia com outro a mexer nos dentes. Então, há algum tempo atrás, não muito longe de nós, assim, né? Não 200 anos, não é nada disso, né? Talvez 60, 70 anos, tinham pessoas práticas. Elas aprendiam a mexer na dentição fazendo. Então, eu não tinha um diploma, né? E eu conversei com a irmã Eunice, olha, eu não vou me sentir bem, né? E a gente foi até um profissional e ali eu assisti, né, para saber. Eu lembro que eu fiquei tão preocupado com isso, né, onde a gente morava, que eu falei, doutor, eu quero estar lá. Ele disse, não, não se preocupe, vai ter uma pessoa para acompanhar. Eu disse, mas eu quero acompanhar minha esposa. E aí eu vi ele colocando a luva, ele, né, higienizando, e eu com os olhos desse tamanho, eu acho que ele até fez tudo assim para poder me tranquilizar. Então havia muitos práticos, né, muitas pessoas que aprendiam fazendo e se tornavam uma profissão. Existe uma palavra, ela entrou em desuso, né? Rábula. Os irmãos sabem o que é um rábula? É uma palavra, né, que entrou em desuso. Era alguém
que se tornava um advogado porque ele aprendia fazendo. Então ele tinha o escritório, mas ele não tinha a formação. E essas mudanças que ocorreram, né, principalmente na nossa nação, elas ainda enfrentam algumas dificuldades. Por quê? Porque se alguém não frequentou um banco de escola, como se diz, né? Alguém não passou por um treinamento formal, é bem difícil de mudar a mentalidade, né? Uma pessoa que aprende na teoria e aí vai para a prática e ele estabelece esse link entre o aprendizado e a prática, é interessante, mas entre a prática e a teoria existe uma dificuldade para as pessoas compreenderem. E eu estou trazendo esse assunto porque o temor a Deus é algo que tem sido mal compreendido, né, por muitos cristãos. Nós vimos a ocorrência no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós vimos basicamente que o temor a Deus é a alma, é a vida de uma vida piedosa. Então, alguém que vive interessado nas coisas de Deus é porque teme a Deus. Alguém que não tem interesse nas coisas de Deus não tem temor a Deus. Então, o aprendizado, né, como nosso irmão orou, nós temos o privilégio de estarmos reunidos, de termos tempo, de tomarmos, né, um tempo para aprendermos. Isso é agradável, isso é muito gostoso. Isso é muito bom e muitas pessoas não valorizam isso. Então, no nosso último estudo, nós vimos essa dominância constante, né, do temor a Deus. E hoje nós vamos começar a estudar, digamos, uma segunda área. E essa área é o significado do temor a Deus. Nós vimos as ocorrências, mas nós vamos começar a ver o significado conforme a definição das Escrituras. Então, algo que é interessante, né? Às vezes as pessoas, elas ouvem, elas captam ali o temor a Deus, ela tem uma percepção, né? Mas elas criam uma predominância de conceitos de temor a Deus para aplicar na Bíblia. Então, temor a Deus não é o que a Bíblia diz, é o que elas entenderam. Então, uma outra coisa é saber que nós precisamos atribuir o conceito e o significado que a Escritura nos traz. E aí está a dificuldade. Então eu tenho que trazer o que a Escritura quer que eu entenda, e não eu colocar o meu entendimento nas Escrituras. E aí nós temos o problema do aprendizado. Porque algumas pessoas, né, estão anos e anos e anos com conceitos errôneos a respeito do que é temor a Deus. E isso leva as pessoas que têm esses conceitos errôneos a rejeitarem, por inclinação natural. Elas rejeitam os conceitos bíblicos e elas abraçam um conceito mais humano em relação a Deus. Então, não é somente saudável nós abordarmos esse assunto, é necessário que nós estejamos nos predispondo a nos submetermos ao esclarecimento de Deus. E a maior dificuldade é justamente essa. A nossa natureza é sempre invertida. A gente quer trazer o nosso conceito e olhar para as Sagradas Escrituras. Então, o nosso objetivo é tentar chegar ao significado do temor a Deus à luz das Sagradas Escrituras. E a palavra temor, ela aparece muitas vezes, né, como uso geral, tanto no grego quanto no hebraico. Então nós vamos ver as palavras, né, os usos, os estabelecimentos gerais. Basicamente nós vamos ver hoje duas faces das palavras no temor a Deus. Então, como essas palavras são utilizadas pelo Espírito Santo para definir o temor a Deus? Ele usa uma linguagem comum. O Espírito Santo usou uma linguagem comum. Ele usou situações comuns. Então, em primeiro lugar, irmãos, o temor a Deus, ele está relacionado, né, com medo. Quando você pensa em temor, você pensa
em medo, está em pavor, um terror. Deixa eu colocar uma situação assim, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, né? Mas eu creio que todos nós de uma geração, né, anterior, a gente já enfrentou algum tipo de dificuldade. É aquele garotinho frágil, né, que de repente está caminhando na rua, está saindo da escola, indo para casa, ou saindo de casa, indo para a escola, e aí vê aquele garoto, digamos, que é um pouco mais velho, ele é mais forte, ele é mais alto, ele é mais encorpado, mas ele também tem uma tendência a fazer o mal. Então imagine quando um garoto ele está se dirigindo a um determinado local e ele vê esse outro menino que ele conhece. Ele vai sentir medo. Mas que medo é esse, irmãos? Deixa eu explicar de uma forma bem simples. É que ele tem conhecimento do dano. A palavra temor, às vezes, é utilizada na Bíblia para descrever esse tipo de terror e pavor baseado no reconhecimento do potencial, do dano potencial, que é o objetivo, né, de alguém causar no indivíduo. Deuteronômio capítulo 2, versículo 24. Diz assim, Deuteronômio capítulo 2, 24. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sião amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la. Contende com eles em peleja. E aí vem, neste dia começarei a pôr um terror e um medo diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama temerão diante de ti e se angustiarão. Então, o que Deus está basicamente falando aqui? Eu responderei aos esforços de vocês para subjugar esses povos cananeus. Quando a notícia chegar até eles e se espalhar, e eles entenderem quão poderosos vocês são em batalha, por causa da minha presença, Deus está dizendo, porque eu estou com vocês, então eles ficarão cheios de pavor. Eles sabem do dano que vocês poderão causar. E é a mesma palavra usada aqui, né? Porém, o meu temor diante de ti sobre este povo. Deus colocando temor, porque ele abriu o entendimento para que as pessoas saibam o que pode acontecer de dano causado por Israel. Veja Salmos capítulo 105, tem um conceito aqui, uma referência também semelhante. Salmos 105, versículo 36. Então, Deus está falando da libertação pela qual Deus tirou o seu povo do Egito. Salmos 105, 36 ao 38. Vamos ver aqui. Diz assim, ó. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Então, veja como a palavra de Deus ela é explícita em relação ao que eles sentiram. Eles começaram a temer a presença dos israelitas por causa do julgamento de Deus. Eles sabiam que haveria danos. E aquele povo do Egito, sofrendo, tinham medo. Sai do meio de nós, vão embora. Nós sabemos o que esse Deus pode fazer. Lucas capítulo 2 e o versículo 9. Lucas capítulo 2 e o versículo 9. Os anjos aparecem, de repente, alguns pastores, eles ficam aterrorizados, cheios de medo. O medo deles era da manifestação em comum. Lucas
Falei 12? Não, é 2, né? 2 e o 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor. Eles temeram essa manifestação incomum, sobrenatural. E Atos capítulo 5 é uma outra referência. Atos capítulo 5 é quando se espalha a notícia da primeira ação de Deus em relação à disciplina eclesiástica, dando-nos o exemplo. Atos capítulo 5, né? Não da morte, mas evidentemente que a igreja ela é um lugar de seriedade. Atos 5 e o versículo 11, que diz assim: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, quando se espalhou a notícia de Ananias e Safira, por causa da tentativa deles de mentir contra o Espírito Santo, a Escritura nos mostra que veio medo sobre os homens que ouviam essa história. Então, irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra comum medo, ela é usada para descrever essa emoção de terror, do pavor, por algo que pode vir a acontecer em razão do que está sendo confrontado com a natureza das pessoas. Existe um outro tipo, irmãos, de medo, a mesma palavra usada, com um significado diferente. É o medo da veneração. É o medo da honra. É o medo que vem pelo respeito. Eu colocar aqui uma situação. Vamos pegar aquele mesmo criança, 9, 10, 11, 12 anos. E, de repente, né, ele não está mais lá no caminho, ele está fazendo uma excursão escolar. Mesmo menino, está fazendo uma excursão escolar. E aí ele está ali, digamos que ele vá à capital, né, da cidade. Saia daqui e vá para a capital. E ele está fazendo uma excursão ali ao redor do Palácio do Governo. E alguém chega com ele e diz assim: olha, menino, vem cá. Vem aqui porque o governador quer falar com você. Ele quer conversar com você. Então você vai ter o privilégio de conversar com essa autoridade. Não é, o seu nome não é tal e tal e tal, então o governador sabia que você ia fazer esse passeio, ele escolheu você para conversar com ele, para você ir lá dentro do gabinete dele, você vai sentar, vai conversar com ele. Que medo ele sentirá, irmãos? Ele sentirá medo por causa da pessoa, do indivíduo. Ele vai olhar, né? Isso seria o natural. Ele vai olhar para a pessoa como um objeto de dignidade, superior, né? Uma posição, quero dizer. Então é aquele medo de veneração, de respeito. Eu vou lidar com uma autoridade. Uma pessoa que não tem essa consideração, ela está fora da realidade, né? Então ela vive conceitos diferentes do que é natural. Então imagina, né? Eu tive a oportunidade, certa vez, de trabalhar numa empresa internacional, uma empresa que, né, tem fábricas no mundo inteiro e eu fui convidado a conversar com o presidente desta empresa, que era o presidente de toda a América Latina. Imagina. E eles disseram: você vai entrar na sala e ele vai conversar com você. Então, como é que eu iria me portar diante dessa pessoa, né? Eu queria me portar da melhor maneira possível, né? Ele falava inglês, então aquele respeito, aquela admiração, né? Não porque algo ia acontecer comigo, mas por causa da pessoa. Veja Levíticos capítulo 19, versículo 3. Levíticos capítulo 19 e o versículo 3. Levíticos 19 e versículo 3. Deus ordenando. É interessante isso aqui, viu, irmãos? Nós que somos pais, né? A gente aprende uma grande lição. 19,
Preste atenção. E nós, né, também, mais velhos. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai. E guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu quero pegar essa expressão inicial. Deus nos ordena como filhos que nós olhemos para nossos pais e os enxergue não como aquele valentão da vizinhança. Não é esse tipo de temor que Deus está dizendo que nós devemos ter pelos nossos pais. Mas ao olharmos para nossos pais, nós entendemos que Deus os colocou nesta posição e que devemos temê-lo. É um significado diferente do temor daquele que pode nos causar dano. Deus está dizendo a todas as crianças e a todos os jovens: vocês devem reconhecer, não que o papai e a mamãe são perfeitos, mas que é alguém que é maior do que vocês em autoridade. Ele é um pouco mais sábio e mais experiente. Os pais são os administradores que prestarão contas a Deus da vida dos filhos. Os pais são os administradores para o governo de Deus, da vontade de Deus sobre vocês. Então, meus irmãos, devido não à pessoa no sentido de causar dano, mas à dignidade da posição. A posição deve ser uma posição de honra e de temor. Não deve ser um medo apavorado, né, das consequências simplesmente. Não é isso, irmãos. É o medo da posição. E aqui nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Os pais que desrespeitam seus pais, os filhos que desrespeitam seus pais, eles estão mostrando que eles não têm temor a Deus. Não têm temor a Deus, irmãos. E isso é um assunto extremamente importante nos dias de hoje, porque toda a sociedade ensina basicamente que os filhos devem desrespeitar seus pais. E desrespeito aos pais. Né? Responder, falar alto, virar as costas, xingar, é mostrar que não há temor a Deus. Porque os pais estão em posição que Deus os colocou como administradores. Veja Josué capítulo 4 e o versículo 14. Josué capítulo 4 e o versículo 14. Josué capítulo 4, versículo 14. É uma referência semelhante. Semelhante a que Deus fez com relação aos filhos e aos pais. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel. E temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Deus colocou Josué na posição ali, viu? Ele é o nosso líder. Nós devemos respeitá-lo. Devemos dar ouvidos. Nós devemos honrar. Eu acho que isso, irmãos, é suficiente para a gente ver o que é óbvio e está enraizado nas Escrituras. Este não é o medo ou o pavor, né, de que algo pode acontecer simplesmente, mas é a honra, é o temor da veneração, da posição. É meu pai, é minha mãe. E por mais, irmãos, que estejamos, né, nós tenhamos pais que não são cristãos, nós devemos honrá-los como o papai e como a mamãe que Deus colocou. Meu pai nunca foi cristão, irmãos. Nunca foi cristão. Ele nunca se interessou pelas coisas de Deus. Meu pai, ele nunca se interessou em conviver conosco durante muito tempo. Mas quando Deus me deu a oportunidade de me aproximar do meu pai, eu tinha o maior prazer de honrá-lo como meu pai.
Eu disse a ele, Deus colocou o senhor nessa posição. Você vai prestar conta, né? Preguei o evangelho. Disse, meu pai. Esse é o temor, a respeitabilidade. Então, meus amados irmãos, esse medo se baseia não é, no conhecimento, como o medo do terror se baseia no conhecimento do mal, que o objeto do medo pode causar, esse medo da veneração se baseia no reconhecimento da dignidade, do valor da posição. A posição é exaltada acima do medo. Esses são dois usos comuns da palavra temor encontrado no vocabulário, né, das pessoas do tempo bíblico. Temam por causa da posição. Temam porque as consequências que vêm com o dano são grandes. Temer a Deus envolve ambos os conceitos. Nós tememos a Deus pelo que Ele é. E nós tememos a Deus porque há graves consequências em rejeitar a sua autoridade. Há um sentido legítimo em que o temor a Deus envolve esse pavor, essa consciência, essa reverência pela posição em que ele se encontra. Ele é o Criador, irmãos. A ele pertence a nossa vida. Ele é todo poderoso. Ele está, irmãos, diante de nós e ele requer, por sua própria natureza, que nós demonstremos isso. É um aspecto peculiar do amor de Deus, é quando ele nos faz temê-lo com reverência, quando nós olhamos para Deus e sabemos que ele é Deus. E eu volto àquela questão de nós termos alegria em servir. Como um crente pode não ter alegria em servir, em dizer não para as oportunidades, em dizer não porque eu não tenho interesse de fazer, em dizer não porque eu não gosto de realizar, não entende o temor a Deus. E nós vamos considerar, irmãos, esse primeiro aspecto do significado do temor a Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. É um medo que leva a uma certa angústia. Para aqueles que não temem a Deus, uma angústia de condenação. Para aqueles que o temem, uma angústia diferente. Nós nos angustiamos, nós derramamos lágrimas, porque nós gostaríamos tanto de fazer mais para Deus. Quem entende o temor a Deus vai chorar, não pelo medo simplesmente, mas porque gostaria de fazer mais. Gostaria de servir mais. O temor é medo das consequências ou danos que podem vir. O temor é o medo da honra e do respeito que leva à veneração. Nós vamos responder algumas perguntas, 3 basicamente. Algumas perguntas para o nosso próximo estudo, que nós vamos ver. Primeiro, é correto que uma pessoa tenha esse temor em relação a Deus? Será que isso faz parte, na mesma pergunta, será que isso faz parte, né, do amor de Deus e é ordenado e recomendado pelas Escrituras? Nós sabemos que desobedecer a Deus tem consequências, nós sabemos que devemos honrar a Deus por causa da posição dele. Uma segunda pergunta, onde está a base desse temor? Onde que nós encontramos isso nas Escrituras? E uma terceira pergunta que nós vamos ver também. Será que os filhos de Deus que foram salvos por Cristo devem temer a Deus dessa forma? Porque muitos estão pregando que não se deve temer a Deus dessa forma se você recebeu Jesus Cristo. É um amigão lá de cima, né? Tem gente que diz, é o cara lá de cima, eu faço de qualquer maneira, Deus aceita porque eu estou em Cristo, e não apresenta nenhum temor, nenhuma reverência a um Deus santo. Nós vamos ver esses aspectos no nosso próximo estudo com a graça de Deus. Vamos orar, Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado amoroso e nós sabemos que o Senhor é todo poderoso, Deus. Abençoa-nos como filhos a termos esse temor reverente aos pais. Abençoa os filhos, ó Deus, a terem um temor reverente
aos pais. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós a termos um temor reverente a Ti. Sabemos que há consequências em te desobedecer e te rejeitar e, ó Deus, não aceitar o Teu amor. E que possamos, ó Deus, nos próximos estudos continuarmos crescendo no entendimento do que é temor a Ti, ó Pai, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.